Oi! Estou aqui para dar o meu testemunho, que testemunho tremendo, através do Salmo 107. Então vamos estudar um pouquinho o Salmo 107 para poder entender e depois nós tocar no coração, porque o Salmo 107 eu chorei muito mesmo, eu não entendi porque eu chorei, eu lendo o Salmo. Você passou por isso, aí Deus tirou da tribulação, você passou por isso, começou a retrospectiva na minha vida. E as lágrimas descia, o Espírito Santo tocou. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele se manifestará, a glória dele se manifesta através da palavra, através de várias coisas, mas principalmente a palavra. Em Isaías 45 diz assim: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. E a boca é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e nos leva ao porto seguro, como diz o Salmo 107. Comecei a estudar. Aí eu disse, meu Deus, que glória é essa? Que manifestação é essa? Aí, em Colossenses 1:27 diz, Cristo em nós a esperança da glória. Por quê? Porque ele se manifesta através da palavra, através do Espírito, através de natureza, tantas coisas. São muitas coisas que eu até escrevi sobre isso. Então, por isso a gente tem que dar graça. E esse salmo é ações de graça pelo livramento, por ter tirado o povo da Babilônia, que estava exilado, né? Então vamos estudar um pouco. Eu escrevi um pouco sobre isso, sobre o meu testemunho, que coisa linda, né? Então, meu testemunho do Salmo 107 é que Deus transforma as trevas em luz, né? E nos conduz ao porto seguro. Estou olhando para ali porque realmente Deus, eu quero dar um testemunho assim lindo que Deus fez. Esse Salmo 107 é o meu salmo favorito. Meditei sobre ele e na maneira como Deus é poderoso no agir na vida de qualquer pessoa, meu amado. O salmista se dirige aos resgatados do exílio e aos remidos da dispersão. O salmista se dirige a essas pessoas, né, ao retorno do exílio da Babilônia. Foi no tempo de Zorobabel, conduziu um grupo de judeus e depois, milagrosamente, a partir do decreto de Ciro, um rei ímpio, né, da Mesopécia, ele libertou, porque Deus deixou instruído para ele libertar o povo dele, né? Depois de 70 anos, imagina, de exílio na Babilônia, dezenas de milhares de judeus voltaram à sua terra para reconstruir o templo que estava destruído. E a cidade de Jerusalém, como somos nós, somos a cidade de Jerusalém, que Deus está reconstruindo. Que coisa linda! Nós somos comparados a uma cidade, muros fortes de bronze que Deus fortifica, né? Temos que fechar as brechas, muitas coisas além tem que falar. Mas que motivo grande alegria era, né? De adoração por ter sido liberto, assim como nós somos libertos das trevas, maravilhosa luz. Por isso esse salmo é de ações de graça e vários livramentos desse pessoal. Por isso dai graça, o Senhor diz, né? Porque o Senhor é que nos conduz a um excelente caminho, como diz Coríntios, né? Caminho do amor, caminho santo. E nos livra de toda tribulação, amados. Nos leva ao porto seguro. Que salmo é esse? Pois, meus amados, antes de conhecer a Jesus, né? O meu futuro era realmente obscuro. Desde a adolescência eu senti um vazio terrível, mas depois de convertida eu li o Salmo 107. E também um sonho que eu tive da luz brilhando assim, uma porta abrindo, né? E a voz dizia, haverá uma luz no final do túnel. Meu Deus, isso é a glória manifesta. Só que eu não entendia, só vim entender depois da palavra chegando, né? Pois, assim, desde a adolescência eu senti um vazio terrível. Eu casei, pensei que a minha esperança estava no casamento. Não. Eu tive dinheiro, muito, e nada me satisfazia, né? A alma. Então eu vivia uma pessoa inquieta. Tinha muita depressão, síndrome do pânico, fibromialgia. Eu tive bulimia, eu comia até vomitar. Então esse salmo para mim foi assim, porque a ansiedade era grande. Então ele descedenta a alma da gente, através da palavra, através do testemunho que a gente dá, né? Então vamos lá. Eu realmente sentia muito vazio, mas depois de convertida, quando eu li o Salmo 107, eu me enchi de esperança. E não contia as lágrimas, minha caminhada estava ali também, Isaías 53, que combina, que diz assim: todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Nós andávamos desgarrados como ovelha, mas todo pecado de nós caiu sobre Jesus da morte. Por isso que ele nos liberta e nos leva ao porto seguro. Então, amado, temos muito motivo para buscar e adorar esse Senhor, o Deus maravilhoso que trouxe Jesus Cristo, né? Ele merece toda a adoração por ser o Criador de tudo. Ele é digno de honra. Nos
nos preserva a nossa vida, sustenta todo o universo. Toda lei está regida em Deus. É comum reconhecer bênçãos específicas da vida como motivo de louvor. É comum, mas recuperação de doença, livramento, ou coisa linda, motivo de louvor, tudo isso é motivo de louvor, né? Nossas doenças, livramento de acidente, o pão de cada dia, por isso que tem a oração, né? E muitas outras coisas. Mas o Salmo 107, especificamente para mim, meu Deus, ele oferece louvor a Deus por sua bondade e misericórdia. A estrutura do Salmo chama atenção demais. Por quê? Pela beleza poética, né? Que coisa mais linda. Depois nos convida, ou seja, os remidos, somos remidos, né? Tirado das trevas para a luz, a adorar o Senhor. O salmista apresenta isso em estrofe, como um padrão de 5 partes, como veremos. Ou seja, a descrição da angústia do povo, primeiro, né? Segunda, a angústia dos presos aguardando a morte. Na terceira, ele descreve a aflição e recusa ouvir a correção. A quarta, a imagem do desespero das pessoas, né? Diante da tempestade, o apelo de Deus em toda a sua angústia, eles clamaram ao Senhor, Ele os livrou de todos os males. É o que eu vou dar, assim, o meu testemunho, né? A resposta do Senhor é: e Ele livrou das tuas tribulações. Que coisa linda! Aí tem uma parte que eu chamou a atenção: pois descendentou a alma sequiosa, fartou de bens a alma faminta. Meu Deus, é algo espiritual, meu Deus. Por isso, ofereça sacrifício de ações de graça e proclame com júbilo, diz o Salmo. Exalte também na Assembleia do Povo, glorifique todos os anciões. Aleluia, e nele mesmo diz: os retos veem isso, se alegram, meus amados. Mas o ímpio toda parte fecha a boca. Quem é sábio entende essas coisas, que vai ser dito agora. Então, o que mais me chamou a atenção no Salmo foi o começo, que dizia assim: perambulavam pelo deserto, por terras áridas, à procura encontrar a cidade que habitasse. Estavam famintos e sedentos. Meu Deus, existe uma sede dentro do homem. Sua vida ia esvaindo, como a minha. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, Ele o livrou da tribulação, que encontrava e conduziu pelo caminho seguro a cidade que habitasse. Meu Deus, quem dê em graça ao Senhor por amor leal e por suas maravilhas para com o Filho dos homens, porque Ele saciou e descedentou a alma faminta. Meu Deus, que é isso? Então eu comecei a entender, a partir daí, que se clamasse ao Senhor, você será ouvido e mudaria a nossa sorte. Meu Deus, de fato, meus amados, Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha vida, a minha história. Como eu sentia vazio, hoje não, hoje eu tenho alegria dentro do meu coração. Quando eu toco o louvor, a palavra entra, eu encho de esperança, porque no porvir, porque Deus tem preparado algo tremendo. Então, hoje, todas as vezes que eu leio o Salmo 107, por exemplo, agora, né? Eu reflito o que está escrito nele e é verdade. Não apenas nele, obviamente, todas as escrituras é verdade. Porque quero dizer a mensagem, né, que Deus dá. Pois ele tira o vazio da nossa alma quando nós clamamos, porque o vazio da alma existe, porque falta a comunicação com Deus, né? Nós temos muita ansiedade, porque nossa alma desfalece, porque não está em contato com Deus ainda. Mas a partir daí, meu amado, quando eu comecei a ler esse salmo, aí eu me lembrei de Jeremias, sabe? Jeremias 15, olha que Jeremias 15 diz, e antes de eu começar o salmo, que coisa linda, diz assim: achada as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me gozo e alegria para o coração. Uau! Pois pelo teu nome eu sou chamado Senhor dos Exércitos. Nunca me assentei na roda dos que alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitária. Meu Deus, como eu me senti solitária. Pois já estou de posse das tuas ameaças, o que é dos inimigos, né? Portanto, assim diz o Senhor: se tu se arrependeres, eu te farei voltar e estará diante de mim. Meu Deus, me arrepiei todinha. Se apartar o precioso do vil, tudo que não presta, serás a minha boca e se tornarão a ti. Mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Livrar-te-ei das garras dos violentos. Uau, salmo, como é Jeremias 15, combinou muito. Pois também eu agradeço a Deus por tudo, e no Isaías 12 eu agradeço, antes de começar o Salmo 107, diz assim: orará naquele dia, graças te dou, porque ainda que tu iraste contra mim,
tua ira se retirou e tu me consolas, Senhor. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico. Ele tornou a minha salvação. Vós com alegria tirarei águas da fonte da vida. Direi naquele dia, graças ao Senhor, invocai seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, meus amados. Relembrar o excelso seu nome, cantar os louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas sobre nós. Saiba isso toda a terra, exulta de júbilo do habitante de Sião, porque grande é o Senhor no meio de ti. Então vamos lá. Tirar lição do 107, Salmo 107, meu testemunho em 5 tópicos. Vamos lá. Primeiro tópico, estávamos perambulando pelo deserto. Segundo, Deus nos tira das trevas as sombras da morte para a sua luz. Terceiro, o caminho dos rebeldes, Deus nos livra das aflições e da ansiedade quando caminha nesse caminho, mas Deus nos tira, Ele chama. Quarto, éramos tontos como bêbados e nos conduz para o porto seguro. Ele firma numa rocha, né? Quinto, o Deus que transforma tudo em bênçãos, meu amado, eternas, cujo Deus nosso Deus é o Senhor. Então vamos lá, primeiro salmo. Nós perambulamos pelo deserto, Deus nos conduz ao caminho santo, sacia a nossa alma, faminta, e faz com que seja o jardim regado. Meu Deus, Salmo 107, aí diz assim, vamos lá. A palavra diz, deem graça ao Senhor, de 1 ao 9. Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Assim digo os que Senhor resgatou, os que livrou das mãos dos adversários, remiu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, perambulavam pelo deserto, e por terra árida, sem encontrar cidade que habitasse. Eita, era mesmo assim. Eu procurava em todos os lugares, não achava nada. Perambulavam pelo deserto, por terra árida, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, desfalecia nela a alma. Meu Deus, como chamou a atenção, desfalecia a alma. Na sua aflição, clamou ao Senhor e Ele livrou da tribulação em que encontrava-os e os conduziu ao caminho seguro à cidade que habitassem. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas, em favor dos homens, porque Ele sacia a alma sedenta. Meu Deus. Aí tem Jeremias 31, 25 e 26. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei, olhei, e meu sono foi doce para mim. Meu Deus, no limite da minha dor, querendo separar na época, eu não queria saber mais do meu filho de nada. Eu olhei para o céu, estava na piscina do meu condomínio e disse, Senhor, me ajude, se tu existe. Eu chorava, agradecia, limpando. Depois de 3 dias, minha irmã chamou para um congresso chamado Veredas Antigas. E lá eu tive um encontro com Deus. Meu Deus, eu chorava, eu via a minha vida passando assim. E a partir daí tudo mudou, meus amados. A glória de Deus manifestou quando eu me converti. Comecei a botar tudo para fora, que eu estava guardado, mágoa, ressentimento. E por isso que tanta doença, fibromialgia, síndrome do pânico, depressões terríveis. Mas Deus, Ele tira, Ele lhe chama e vai conduzindo ao caminho seguro. Então, Deus diz, porque satisfiz a alma cansada. Eu estava cansada. Hoje eu sou alegre. Então vamos continuar. Deus transforma a nossa alma no jardim regado, como no Éden, cuja mais suas águas faltará. E assim é obedecer seus mandamentos, né? Vamos lá. Então o meu chamado está em Isaías 58, que diz assim. Se tu abrir a alma ao faminto e fartar a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma, meu Deus, em lugares áridos. E fortificará teus ossos, e como um manancial cujas águas jamais faltam. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas. Levantarás fundamento de muitas gerações. Chamar-te-á reparador de brecha, eu me arrepiei todinha. Restaurador de vereda para morar. Se tu, agora tem um se tu desviar o pé de profanar o sábado, fazer a tua vontade no meu santo dia, se desviar o pé, né? E chamar o sábado deleitoso, e santo dia do Senhor digno de honra, e honrar, e não seguindo teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, foi tão forte, nem falares palavras vãs. Então, escuta, te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, porque a boca do Senhor disse, o teu pai. Meus amados, quando ele falou cavalgar sobre as alturas, Deus me leva através de sonhos e visões. Desde criança, só me entender agora, como diz Jó. Deus fala, Jó 33 diz. Deus fala, mas o homem não atenta para isso, entre sonhos e visões, para instruir e livrar da espada.
meu Deus, eu tenho muito testemunho para contar sobre isso. Então, de sexta para sábado, Deus me dá muito sonho, ele abre a porta. Através do Espírito, o Espírito comunica com o homem, que coisa mais linda, e me responde na palavra. Então, porque o sonho tem que ser respondido na palavra. E a herança de Jacó, ele leva nas alturas e depois da herança. A herança de Jacó são essas 12 portas, que fala de Neemias 3, a reconstrução da nossa alma como cidade, e dos muros, né? E as bênçãos de Jacó, que está em Gênesis 49, Gênesis 49 e Neemias 3. Se juntou assim, olha que coisa linda. Então, cada um vai tratar a alma, a porta do peixe, a porta da ovelha, a porta do monturo, que é o lixo que tem que tirar, a porta do peixe é a multiplicação, a porta da ovelha, Jesus é a porta, a primeira porta. Então, cada um tem um sentido espiritual. Essas 12 portas vai ser uma próxima exposição que eu vou fazer. Deus faz assim. Então, no segundo tópico, Deus transforma trevas e sombra na luz e tirou das prisões. Meu Deus, ele tira nossas prisões. Que diz assim, João diz assim, né? Antes de começar o salmo, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que a única liberdade verdadeira é trazida por Cristo. Essa é uma declaração feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz: o escravo não fica permanentemente na casa, mas o filho fica permanentemente. Se pois o filho vos libertar, sereis livres. João 8, 35, 36. Então, vai ser liberta agora em nome de Jesus. Então, quando eu li esse salmo, uma entrega completa a Cristo, reconhecendo como libertador o pessoal do domínio de Satanás e do pecado. Veja o Salmo 107, meus amados, que tremendo, do 10 ao 16, diz assim: assentaram-se nas trevas e na sombra da morte, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra a palavra de Deus. Nós éramos rebeldes. E desprezaram o desígnio do Altíssimo. Por isso ele sujeitou ao trabalho pesado, por isso a carga. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse naquela época. Na sua aflição, clamou o Senhor e salvou da tribulação em que encontrávamos. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, quebrou as correntes que os prendia. Glória a Deus. Que deem graças ao Senhor por seu amor e lealdade, por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Meu Deus! Então, o Isaías 45 é perfeito. Olha o que ele diz: irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que o Senhor é o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia! Olhe, Deus nos despedaça as portas que nos prendia e agora Ele dá novas portas para que a gente entre e seja restaurada a nossa alma. Que coisa linda! Então, o Salmo 107, o terceiro tópico, caminho rebeldes. E nos livra das aflições, andávamos, né, caminho rebelde, e ansiedades. Porque eu comia até vomitar, meus amados. Meu testemunho é esse. Quando eu li esse salmo, eu chorava assim, ó. Diz assim: os astutos, por causa do caminho de transgressão e das iniquidades, serão afligidos. Misericórdia. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram à porta da morte. Meu Deus. Então, na sua angústia, clamou o Senhor, Ele o livrou das suas tribulações. Enviou a palavra e sarou, e livrou de que era mortal. Aleluia! Rendam graça ao Senhor pela bondade e sua maravilha para com os filhos dos homens. Ofereça o sacrifício de ações de graça. Isso está no Salmo 107, 17 a 22. Essa água é a água da vida, é a água do Senhor, é a palavra. Ele enviou a sua palavra e os sarou, meus amados. Foi o que aconteceu comigo. Então vamos no tópico 4, para que dê tempo. Então, eu vomitava, então tinha bulimia, se chama bulimia. Então isso é ansiedade, é algo que guarda, sabe? Então eu comia e depois vomitava. Mas Deus me tirou disso, hoje eu não tenho mais isso, emagreci 15 quilos, só contou. Vamos lá. Éramos como tontos, bêbados, mas Deus conduz ao porto seguro. Os que tomando o navio, está em Salmo 107, 23 a 31, que diz assim: os que tornando o navio descem aos mares, que trazem tráfico da imensidão das águas, esses vê as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento, tempestade na nossa vida às vezes, né? Elevou as ondas do mar, subiu até o céu e desceu até o abismo. No meio dessa angústia, olha que tremendo, desfalecia-lhe a alma. Ai, Jesus! Andavam cambaleando como hebros, perderam todo o tino. Era eu não entendia, ficava confusa. Então, na sua angústia, clamou o Senhor, Ele o livrou das tribulações, fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram, igual embarcação.
Então se alegraram com abundância e assim o levou ao desejado porto. Meu Deus, rendam graça por sua bondade, sua maravilha com os filhos. Graças te dou, Senhor. Exalte também na Assembleia dos Povos. Glorifica-os, Senhor. Dê testemunho da tua vida, amado. Você é feito para isso. Para que atraia Jesus. O quinto tópico. Deus transforma deserto em oásis. Salmo 107, 33 a 43. Escute bem. Ele converteu rios em deserto, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado. Por causa da maldade dos habitantes, converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em manancial. Estabeleceu famintos, quase edificaram uma cidade que habitasse. Semearam o campo, plantaram vinhos e tiveram farta colheita. Eles os abençoou de toda sorte e multiplicaram muito. Os gados deles não diminuiu, mas muitos tornaram a reduzir, humilharam-se por causa da opressão e a diversidade de sofrimento deixaram o Senhor. Mas os que lança ele o desespero sobre os príncipes e faz andar errantes onde não há caminho, mas com o Senhor é diferente. Ele levanta da opressão necessitado para no alto retiro o povo e prosperar famílias como rebanho. O reto vê isso, se alegram, meus amados. Mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atenta a essas coisas, considera a misericórdia de Deus e dê graças ao Senhor. Por isso que eu estou dando graças para o meu testemunho. Ele nos livra e nos leva para assentar com os príncipes. Veja, porque os filhos são cingidos de força e se assentam no trono da glória junto com os príncipes. Olha o que tem escrito em 1 Samuel 12, 4, 10. O arco do forte é quebrado, porém o justo cingido de força. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, meus amados, para sentar com os príncipes. Por isso aí, ó, atrás dos livros. Para herdar o trono da glória, porque o Senhor são as colunas da terra. E assentou sobre ela o mundo. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não se prevalece pela sua força. Do céu troveja Deus contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra. Dá força ao rei, exalta o poder do ungido. Aleluia. Nós temos que exaltar o nome do Senhor, o nosso testemunho. Rendam graças ao Senhor pelas suas maravilhas para com o Filho do Homem. Descendentou a minha alma, que estava faminta, eu não sabia, não entendia as coisas espirituais. E Deus nos dá bênçãos espirituais, regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios 2. Lê Efésios 2, é tremendo. Ele separou, ele nos colocou na nova aliança, juntamente com Israel, né? Que coisa linda. Aí diz aqui a palavra, escute bem. Bendito seja a rocha minha, que minha destra amou para a batalha e para a guerra. Misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador. Vamos orar, meus amados. Meu escudo, aquele que confia, que me submete ao povo. Que nossos filhos, olha que palavra, sejam como a sua mocidade, como plantas viçosas. Nós somos como árvore plantada nas correntes das águas. No momento isso aqui não dará muito fruto, né? E que como pedras angulares, nós somos coluna do palácio, coluna baluarte da verdade. Tem algo tremendo para falar nos livros. Lavrada como coluna de palácio, que transborda em nosso celeiro, atulhado de toda sorte de provisões, que nossos rebanhos produzem milhares, dezenas. Em nossos campos, que as nossas vacas sejam padejadas, não seja nenhuma rotura, nem mau sucesso, não haja gritos nem lamento em nossa praça. Bem-aventurado, escute, o povo cujo Deus é o Senhor. Por isso que a palavra de Isaías 66, regozijai-vos juntamente com Jerusalém, você é a nova Jerusalém. Alegrai-vos por ela, vós todos que amais, exultai com ela todos que pranteou, muita gente pranteou comigo, chorou. A abundância da sua glória, vos deleitei das suas consolações, vos deleitei na abundância da sua glória, a glória manifesta através de nós. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como o rio, e a glória das nações como a torrente que transborda. Então, meus amados, mamareis nos braços, trarão e joelhos se acalentarão. Como alguém que consola sua mãe, sereis consolado. Vós vereis e vossos corações regozijai, vossos ossos revigorarão como erva à terra. Então, o poder do Senhor será notório nos servos, e ele dignará contra os seus inimigos. Isso me fez lembrar quando a mãe consola o filho. Eu tive uma visão tremenda quando eu estava orando. Deus me colocou no templo da IEB, a janela bem grande, e eu vi um ônibus. E esse ônibus saiu uma mãe com a criança no braço, a primeira. Depois muitas nações se espalhando pela cidade. Meu Deus, eu dei um testemunho no outro vídeo que se chama a Nova Jerusalém. Que coisa linda, meu Deus, espalhando assim por toda a cidade de Cabedelo. Eu disse, meu Deus, que sonho é esse? Quando eu li essa palavra, diz assim... eis que estenderei sobre ela as torrentes que transbordam, mamarei nos braços, trarão sobre os joelhos.
Como alguém consola consola sua mãe, consola. A quem sua mãe consola, assim vos consolarei. Em Jerusalém serei consolado. Em Deus sereis consolado. Em Jesus Cristo serei consolado. Aí recebi uma palavra, uau!